Boa noite, seja muito bem-vindo à oração da noite. Estamos dando sequência no livro de Apocalipse, onde nós estamos estudando desde o início, né? Nós vamos estudar o livro de Apocalipse todo. Nós não vamos fazer como os outros pregadores fazem, né? Que vive em um loop, sabe? Que é sempre Salmo 91, Salmo 24, Salmo 23. Não. A gente vai fazer diferente, a gente quer abrir sua mente, a gente quer libertar você. A gente não quer fazer você membro de um canal ou de uma igreja, não. A gente quer fazer você discípulo de Jesus. A gente quer passar conhecimento para você. E a única coisa que liberta o ser humano é o conhecimento. O conhecimento, ele liberta, tá certo? Então, eu não quero ficar preso em um loop. Todo dia eu fico vendo as pregações, oração. Oração da noite, oração da manhã, oração da madrugada, oração... E sempre é Salmo 21, Salmo 91, Salmo 24, Salmo 121. Não, porque a gente vai fazer um estudo profundo através de Apocalipse. Beleza? Então abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, no capítulo 1, versículo 9. Né? O título é assim: Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Então, nós sabemos que João, o apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu com 95 anos aproximadamente. Ele ficou preso na ilha de Patmos, bem velho, e lá ele teve várias revelações. Lá o próprio Senhor Jesus apareceu para ele, rebatou ele até aos céus e lá mostrou coisas que hoje para a gente é fundamental no nosso dia a dia. Porque tudo que João escreveu no Apocalipse é o que está acontecendo nos dias hoje, no nosso dia. Você tem que entender que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do fim do tempo. Você está entendendo? Então vou começar a ler no verso 9 aqui para você ver, para você entender. Começa assim, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aqui João já começa falando que ele estava na ilha de Patmos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então os apóstolos naquela época, eles eram perseguidos pelos romanos. Os romanos, ele não permitia que o evangelho era pregado. Ele não permitia que o império tinha um outro salvador que não seria o imperador romano, né? E no ano de 325, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo, fundando assim a Igreja Católica. Então o que esse imperador fez? Ele viu que a igreja crescia muito, quanto mais ele exterminava, prendia. João está aqui para comprovar. Ele viu que nada que ele fazia adiantava. O que ele fez? Ele usurpou a igreja primitiva, fundindo ela com o Estado, com o Império, fazendo assim a Igreja Apostólica Católica Romana. Foi assim que nasceu os romanos, a Igreja Católica Romana. Com a usurpação da igreja primitiva, né, fundada pelos apóstolos, por Jesus Cristo. Então, mas antes ele matava tudo aquilo que se impunha ao império. Ou seja, João pregava um Senhor, um Salvador e um Deus único. Então o império já tinha o seu Deus, que era César, e seus deuses, Dionísio, Deus Sol, né? Então João foi preso por causa disso, porque ele pregava Jesus Cristo. E ele continua falando: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Que dia que é esse? O dia do Senhor. É o dia da sua volta. Então quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito.
E ele ficou impressionado e de repente ele ouviu uma voz que estava atrás dele que dizia: o que vês, escreva-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, Jesus falou com ele: ó, eu vou te mostrar várias coisas que vai acontecer, e essas coisas você vai escrever e vai enviar a 7 igrejas que estão na Ásia. Uma igreja em cada cidade. São 7, você vai escrever. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ou seja, João ele sabia quem era Jesus Cristo, ele tinha visto Jesus Cristo. Só que quando ele foi arrebatado, ele viu um semelhante. Porque Jesus lá no céu, ele mudou. Ele não é mais aquele mesmo Jesus que estava junto dos apóstolos. Não, Jesus estava lá diferente. Então, João ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Ele estava todo com vestido, cingido com um cinturão, um cinto de ouro. E na sua boca, ou melhor, e a sua cabeça e cabelos eram branco como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Olha que interessante. Você conhece lã? Lã é aquele cabelinho que fica nas costas do cordeiro. E ele viu ele viu Jesus com um cabelo como lã branca. E como neve. Ele estava muito branco, como alva. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, João, ele viu Jesus numa forma divina, cheio de autoridade e totalmente diferente do que ele tinha visto aqui na terra enquanto homem. Mesmo Jesus lá no céu está estando no estado de homem, mas com o corpo glorificado diferente. A sua boca saiu uma espada de 2 fios. Lembrando que em Apocalipse 85% do que a gente lê é figurado. Isso aqui é algo figurado. Essa espada de 2 fios, essa espada aguda de 2 fios, são o que Jesus falava para ele. O que Jesus falava para ele era algo como espada. Porque aquilo que Jesus falava para ele, revelou para ele, era algo que trazia guerra, trazia verdades, trazia coisas diferentes. E Jesus, o rosto dele era como um sol brilhando. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha isso. Quando João viu Jesus, ele desmaiou, não aguentou. Mesmo estando em espírito, o espírito dele não aguentou e desmaiou. Jesus tocou nele e falou: não temas. Eu sou aquele que estava com você lá, que fui morto e ressuscitei ao 3º dia. Só que hoje, João, eu tenho as chaves da morte e do inferno.
Ou seja, João, hoje só vai para o inferno e só morre quem quer, porque eu tenho as chaves. Todo aquele que se converter a mim não vai perecer. Olha que coisa extraordinária. Ele fala, escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, ele fala, olha, você vai escrever as 7 igrejas. E as 7 igrejas são 7 castiçais. Ou seja, essas 7 igrejas têm representações lá no céu. Essas 7 igrejas têm 7 lâmpadas, que essas 7 lâmpadas, esses 7 castiçais, são 7 igrejas e 7 anjos. Esses anjos são pastores. O anjo da igreja de Esmirna, o anjo da igreja de Filadélfia, ele quer dizer o pastor, o representante de Jesus ali. Só que não é um pastor de uma denominação, não. É o pastor daquela região. Você está entendendo? Porque as 7 estrelas que viste na minha destra são 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então é isso. Vamos parar por aqui. Seja abençoado por Deus. Você precisa entender que o Senhor Jesus, ele tem as chaves do inferno, da morte, da sua salvação. Você precisa entregar a sua vida a Ele, porque através dele existe salvação para a gente. Através dele, você vai para o céu ou vai para o inferno. Você é co-herdeiro de Deus através de Jesus Cristo. Você herdou a salvação. A salvação já está posta diante de você. Você tem que se converter a Jesus Cristo para herdar esse tesouro, esse céu. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.